arquivo, começou. Vamos então passar a falar da evolução histórica do direito de ação. Nós temos basicamente 4 teorias, algumas delas que não têm repercussão nenhuma atualmente, que são apenas uma curiosidade, olha que legal como é que foi, e outras que têm aplicação na prática. Obviamente, eu vou passar muito rapidamente pelas que não têm repercussão teórica hoje em dia e vou me dedicar mais precisamente sobre as que incidem influências em fluxos teóricos e práticos hoje em dia. Mas não vamos deixar de falar das primeiras, não. Nós temos uma primeira concepção, que é a concepção imanentista do direito de ação. Por que imanentista? Porque o direito de ação não existia. Na verdade, o direito de ação estava imanente. O que significa dizer imanente? Estava inserido, incluído num outro fenômeno, que era o direito material. Então, na época imanentista, na verdade, nem se falava em direito de ação. Na verdade, tudo era entendido como o próprio direito material. Os civilistas adoram dizer que todo direito gira em torno, iniciou-se por conta deles, é verdade. O direito começou a ser pensado por uma concepção material, pelo direito civil, para ser mais preciso. Não tinha constitucional, não tinha processo, essas administrativas, essas áreas aí do direito público vieram depois. Na verdade, o direito raiz é o direito civil. Ok, verdade. Mas melhorou muito quando veio o direito público. Mas tinha uma época em que não existia direito público, que só existia o direito material, que só existia o direito civil, e, portanto, as concepções teóricas eram todas em torno desse direito, o direito civil. Então não existia o direito de ação. Onde é que estava o direito de ação, então? Estava dentro do direito material. É a teoria imanentista. É dessa época, é uma época em que o processo, nem existia a figura do processo, e o que hoje nós entendemos como processo era no máximo tratado como um mero procedimento. É também conhecida como uma época procedimentalista do processo civil, em que não existia a figura do processo civil. O processo civil ele é criado por um senhor chamado Oscar von Billow. Os senhores ouvirão bastante ouvir falar sobre ele. Oscar von Billow, no século XVIII, no final do século XVIII, 1700. Eu estou com a Revolução Francesa na cabeça, não é 1789, não. Acho que é 1700 e... me fugiu aqui agora. Pouco importa. É no final, é na segunda metade do século 18, 1700 e qualquer coisa. Não vou perder meu tempo aqui vendo isso, não. Então, o processo surge com Billow no final do século XVIII. Até então ele não existia, tudo era tratado, portanto, dentro do direito material. Aí depois, com o ganho da teoria de Oscar von Billow, que faz surgir o direito processual, muda-se, tem que readequar, tem que mudar essa ideia de que o direito processual não existe, de que o direito de ação não existe e estaria dentro do direito civil. Isso é mudado e surge a teoria concreta. Pela teoria concreta, eu costumo dizer o seguinte: eles começaram bem, depois erraram. Eles começaram bem, por isso que não vigoram até hoje. Eles começaram bem dizendo que o direito de ação não está no direito material. Pronto. Já identificou ali uma autonomia. São coisas distintas. Mas qual é o canto da sereia deles? Por que foi que eles não vingaram? Qual é o equívoco, o calcanhar de Aquiles dos concretistas? Eles afirmavam que o direito de ação estava fora do direito material, mas dele era dependente. Então eles reconheciam a autonomia, mas não reconheciam a independência. Direito de ação é uma coisa que é distinta do direito material. Mas, na verdade, só existe direito de ação se existir o direito material. Resumidamente, no frigir dos ovos, do ponto de vista prático, eles não admitiam sentença de improcedência. Então, vem cá. O Estado saiu da sua inércia. O Estado desenvolveu uma atividade. E, ao final, disse que o autor não tem razão. Disse que o direito material não existe. E, por esta razão, ele julgou improcedente. O que foi isso? Diziam eles.
Não sei o que foi, eu sei o que não foi. Isso não foi direito de ação. Porque só existiria direito de ação se existisse o direito material. Bom, mas se existir o direito material, a parte vai ganhar, né? Então só existe processo quando a parte ganha. Tá, ok. Para te dar um mínimo de crédito. E o que acontece quando não ganha? Não sei. Se vira. Eu tô aqui para dizer o que é o direito material e o direito de ação. Agora, o que não é, eu não sei. Bom, não pode ser assim, né? Isso não tem como prosperar uma teoria dessa. E aí, portanto, viram que é um grande equívoco. Você, beleza, ok, é melhor do que imanentista. Reconheceu, por isso que a gente trata essa evolução. Reconheceu que são coisas distintas. Mas prender, amarrar uma a outra meio que dá no mesmo. Não pode ser assim. E aí surgiu a teoria abstrata. Que a teoria abstrata tem repercussão prática hoje em dia. Na verdade, há uma discussão, uma pseudo-discussão entre a teoria 3 e a teoria 4. Por que a teoria 3? Veja, olha, por que ela se chama abstrata? Porque ela quer contrapor a teoria anterior, que era a teoria concreta. Então, o que a teoria abstrata vai dizer? Vai dizer que o direito de ação não se confunde com o direito material. Até aqui a teoria concreta ia, não é? Só que ela vai dizer mais. Além de não se confundir, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e um não depende do outro. Então são autônomos e independentes. O direito material pode ser satisfeito independentemente da ação. Basta, no dia aprazado ou até mesmo antes, o devedor procurar o credor e pagar. E não teve pretensão em juízo, não teve direito de ação. O inverso também é verdadeiro. É possível que nós tenhamos o direito de ação e não tenha o direito material. O autor provocou a tutela jurisdicional e ao final ganhou um sonoro não. Não tem direito. Teve direito de ação? Teve, mas não teve direito material. Pois é, mas uma coisa independe da outra. Então, na teoria abstrata, é reconhecido a autonomia e a independência do direito de ação em relação ao direito material. Esta teoria, meus amigos, está correta. Esta teoria é a predominantemente aceita. Do ponto de vista dogmático, no campo das ideias, no campo da teoria, é exatamente isso. Quando a gente fala que nós temos o livre e universal acesso à justiça, que a lei não pode criar obstáculos para o exercício da ação, isto é, reconhecer a concepção abstrata do direito de ação, do poder de ação. Acontece que surgiu uma quarta teoria, que é a chamada teoria eclética. Olha o nome, teoria eclética. Então ela tem mais de uma preocupação. Ela junta ideias distintas. Na teoria a teoria eclética concorda com a abstrata. Por isso que eu disse que há uma pseudo-divergência entre os abstrativistas e os ecléticos. Ao meu ver, é uma falsa. Do jeito que as coisas estão hoje em dia, assentada na ciência, elas conseguem coexistir. Mas, quando surgiu a teoria eclética, na segunda metade do século passado, 1950 e qualquer coisa, na verdade ela foi criada por um autor chamado Liebman, Enrico Tullio Liebman, muito citado como Liebman. No Brasil ele é muito citado mesmo, não só pela influência que a doutrina italiana tem entre nós, ainda mais no campo processual, nós que somos civil law, enfim, de uma origem romano-germânica, Roma, portanto, Itália, mas não apenas por isso, também pelo fato de que esse senhor, não os doutrinadores italianos, mas esse senhor, Liebman, ele veio para o Brasil perseguido, na verdade veio fugido, escorraçado por Benedito Mussolini. Os senhores devem se lembrar os regimes de exceções na Europa, que alguns querem recordar aí, se vestindo de fantasias que fazem alusão a esse tipo de atrocidade, regime de perseguição.
regime nazifascista, vamos assim dizer, né? Então, Benedito Mussolini tinha um regime de exceção e perseguia os intelectuais, colocou Lieberman para fugir, e Lieberman fez o que todo italiano da época fazia. Isso até resultou numa novela da Globo, já tem bastante tempo, chamada Terra Nostra, salvo engano. Os italianos fugiam para São Paulo. E ele veio para São Paulo, ele ficou hospedado na Universidade de Direito, na Universidade da USP, no campus, no Largo de São Francisco, e lá deu aula e formou uma doutrina, a doutrina paulista de direito processual é muito orientada pelas concepções de Lieberman. Por todos eu cito aqui 2 senhores, Cândido Rangel Dinamarco, por ser considerado o papa do direito processual brasileiro, e o senhor Alfredo Buzaide. E o Alfredo Buzaide é muito importante fazer menção a esse nome, Alfredo Buzaide, porque ele era o então ministro da Justiça quando da edição do Código de 73, de modo que foi ele que coordenou os trabalhos do Código de 73, e ele colocou as concepções do seu professor sobre o processo civil, professor Henrico Túlio Lieberman. Então ele tem muita influência, o Lieberman, entre nós, por esses 2 motivos. Por ele ser um autor italiano, que exerce muita influência a Itália no direito do civil law, e também, especialmente, por ele ter passado quase uma década da vida dele aqui no Brasil. Pois bem, então ele foi o autor, ele foi o responsável por essa teoria eclética. E na teoria eclética, ele não estava pretendendo afirmar que a concepção abstrata estava de todo errado. Ele trazia um dado novo, que fazia esse tal desse ecletismo. Qual era o dado novo dele? Era uma preocupação prática, meus amigos. Era uma preocupação eminentemente prática. Ele perguntava assim, abstrativistas, os senhores estão dizendo então que tudo pode ir a juízo, que não há nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de obstáculo? Não concordo para a subsistência do serviço público de justiça. Se você for autorizar qualquer um que passe pela rua a passar o tempo dele entrando no fórum e formulando uma pretensão, pois quando precisar mesmo de uma tutela jurisdicional, o juiz vai estar ocupado com uma infinidade de processos bestas, vamos assim dizer, que não tem nem pé nem cabeça. Então nós temos que dar uma moralizada nisso aí por uma questão prática. E aí surge, lembra que eu falei que tem um outro tópico dentro de um deles? Surge as condições da ação. Lieberman, na teoria eclética, traz as condições da ação. É um passo além da teoria abstrata. É uma preocupação prática. Então, estas condições da ação não têm a ver com o direito material, porque no direito o grande ganho da teoria abstrata foi desvincular totalmente o processo do direito material. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, um não depende do outro. São autônomos e independentes. Lieberman traz as condições da ação, que não tem a ver com o direito material, mas no começo parecia ter, pelo menos em uma delas. Então, ele estava aqui no Brasil, ele formou processualistas brasileiros, ele sofreu críticas dos processualistas brasileiros, e depois, quando ele voltou para a Itália, ele reformulou sua tese. Porque, inicialmente, as condições da ação eram 3. As condições da ação eram legitimidade das partes, 2, interesse de agir, e 3, possibilidade jurídica do pedido. Havia um dispositivo no Código de 73, o artigo 267, inciso 6º do CPC de 73, que dizia que para julgar o mérito, para que o juiz julgasse o mérito, era necessário que o processo tivesse legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Expressamente, o artigo 267, inciso 6º, tratava disso. Por quê? Porque Alfredo Buzaide, que fez o código, tinha sido aluno dele e colocou as lições do mestre. Depois, quando voltou para a Itália,
ele mesmo reviu a sua tese e a modificou. A modificou para tirar a possibilidade jurídica do pedido. Porque pedido, meus amigos, pedido é um mérito. Num dos pedidos nós vimos que é a proteção do bem jurídico tutelado. Então dizer se é possível ou não é possível julgar o pedido, isto é uma análise de mérito. Ele estaria se aproximando dos concretistas, quando na verdade nem era isso que ele queria. Tanto que ele voltou para a Itália depois e viu, os processualistas brasileiros têm razão, eu confundi. Eu não posso associar essas minhas condições de ação que eu estou cogitando a nada relacionado ao direito material, nada relacionado ao pedido. Pois bem, então saiu a possibilidade jurídica do pedido fora, e no Código de Processo Civil de 2015, olha o que nós temos. Vejam a previsão do artigo 17. Vejam a previsão do artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então vejam como é que essa teoria eclética ela tem repercussão prática. Vejam também o artigo 485, inciso 6º, que é o compatível com o 267, inciso 6º do Código de 73. Olha como é que ficou o artigo 485, inciso 6º do CPC atual. Eu apaguei, eu nem queria ter apagado. Eu fiz mais do que eu queria fazer. Não estou conseguindo apagar essa de cima. Para ganhar tempo eu vou corrigir aqui. Só um momentinho, por favor. Vejam essa de baixo, tá? Vou tentar mais uma vez a última apagar de cima. Tá, não consigo. Vamos lá, vamos a de baixo. 485. O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. 17. Tem que ter essas duas coisas. 485. Se não tiver, eu coloco fim ao processo sem julgar o mérito. Então, na verdade, a forma como se entende hoje em dia as condições da ação é que são requisitos que não têm o sentido literal de serem condicionantes da ação. Não é que para propor a ação você tem que ter isso aí. Porque senão deveria ter algum agente do Estado fazendo uma análise prévia para ver se permitiria ou não o começo do processo. Sempre que a pessoa vá a juízo, sempre que a parte interessada vá a juízo e pede uma pretensão, ela já manifestou o direito de ação. Por isso que está correto falar em sentido abstrato do direito de ação. O direito de ação é o ato de tirar o Estado juiz da inércia. Lembra que nós falamos poder de ação? O Estado juiz não pode se recusar. Uma outra coisa é o Estado julgar o mérito, se você tem ou não tem razão. E uma outra coisa é ele reconhecer vícios processuais ou não. Os vícios processuais, eu acho que nós mencionamos isso anteriormente, mas vamos voltar. Os vícios processuais podem ser de duas ordens. Ou ausência de condições da ação, como está ali no inciso 6º do 485, ou ausência de pressupostos processuais, que os senhores verão em TGP 2. Então, se reconhecer a ausência de condições da ação, se reconhecer a ausência de pressupostos processuais, o juiz coloca fim ao processo, sem nem se dar o trabalho de julgar o mérito. Porque é assim, ó, condições da ação, mais pressupostos processuais, como questões processuais, para que depois o juiz possa avançar ao mérito. Então, se você fizer um X em cima das condições da ação, ou se você fizer um X em cima dos pressupostos processuais, ou em cima dos dois, o juiz não chega na análise do mérito, porque foi reconhecido um vício anteriormente. É assim que é entendida as condições da ação hoje em dia. A doutrina majoritária entende que existe condições da ação, ainda que o nosso direito adota essa teoria eclética, mas não no sentido literal de serem elementos que condicionam o direito de ação. As condições da ação são entendidas hoje em dia, portanto, como requisitos necessários para a análise do mérito.
Direito de ação, quando o processo começa, o processo se desenvolve e o juiz coloca fim ao processo sem nem julgar o mérito porque faltou uma desses elementos, teve direito de ação. Só que o juiz no final exerceu a jurisdição reconhecendo um vício processual. A se levar a pé da letra condições da ação, o juiz não poderia julgar, porque não teve ação, então não vai ter julgamento. Não é assim que é entendido. Teve ação, só que ela não foi perfeitamente ajuizada, porque o artigo 17 exige 2 elementos. Então teve o direito de ação, então eu vou exercer jurisdição. Só que como o direito de ação não foi perfeiçoado, eu não vou exercer jurisdição quanto ao mérito. É assim que é entendido. Ok? Então por isso que há uma falsa divergência entre abstrativistas, porque os abstrativistas mais kamikaze vão dizer que não pode ter nenhum tipo de condicionante à ação. Então é errada a teoria eclética. Mas ela nasceu errada, ela foi aperfeiçoada. O próprio Liebman reconheceu que é isso aí mesmo. São elementos que condicionam não o direito de ação, são elementos que condicionam o julgamento final de mérito. Estando presente interesse, estando presente legitimidade, o juiz vai avançar o mérito. Não estando presente, teve o direito de ação e terá a jurisdição. Só que o direito de ação não foi bem formulado. A jurisdição não vai avançar o mérito, vai colocar fim ao processo. Ok? Então, hoje em dia, coexistem a teoria abstrata, que é que tecnicamente está perfeita, acabada, é isso aí mesmo. Quanto ao direito de ação, não tem qualquer tipo de vinculação com o direito material e não tem nenhum tipo de condicionante. Nós temos um livre e universal acesso à justiça. Mas tem essa preocupação prática também que Liebman visualizou lá atrás. Só que essa preocupação prática, em que pese o nome condições da ação, não incidem sobre a ação. Na verdade, incidem sobre o julgamento final de mérito. São elementos que devem se fazer presente para que a ação seja considerada como perfeitamente exercida, de modo a poder resultar no julgamento quanto ao mérito. Então, o que resta agora sim para acabar o semestre é a gente entender bem o que é legitimidade e o que é interesse. Vamos ver, porque eu recordo aos senhores a previsão do artigo 17 e a do 485, inciso 6º. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Vamos começar pela legitimidade, temos meia hora para ver isso. A legitimidade, nós podemos citar o artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Vamos lá. O que é a legitimidade? Ser parte legítima significa que você é legítimo no plano do direito processual porque você também é um dos sujeitos no plano do direito material. Como ninguém pode ir a juízo para meter o bedelho no direito de outrem, quem tem que estar em juízo é a própria parte do direito material. No processo, nós temos uma relação jurídica de natureza processual, que os senhores verão até melhor no próximo período. O próximo período trata sobre o processo em si. São 3 institutos da teoria geral do processo. Nós vimos aqui nesse semestre jurisdição, estamos falando da ação. A ação é esse pontapé inicial mesmo, uma aula a gente resolve. E o que liga um ao outro é justamente o processo. Os senhores ficarão um semestre inteiro para falar de processo, para estudar esta relação jurídica que se desenvolve no processo. Um demandante, um demandado, um julgador e várias outras situações que podem surgir. Os senhores verão isso no próximo período. Só que o demandante e o demandado, como regra geral, devem ser sujeitos na relação de direito material. Aquele exemplo que nós falamos, um credor, um devedor, uma obrigação de ser paga no começo do ano, em janeiro de 2020, não foi paga. Vimos causa de pedir próxima, causa de pedir remota, pedido imediato, pedido imediato. A pergunta que se faz agora é quem? Sujeitos. Quem? Quem é legitimado? Quem pode formular pretensão? É o credor ou é a mulher do credor? É o credor ou é o pai do credor? É o credor ou é o vizinho do credor?
O artigo 18 vai responder: ninguém poderá pleitear direito alheio, o direito é do credor. Ninguém pode pleitear o direito de crédito do credor em nome do credor. Então, todas as perguntas que eu fiz, o credor ou a mulher do credor? O credor ou o pai do credor? O credor ou o vizinho do credor? É o credor. Não pode ser o vizinho, não pode ser o pai, é o credor. É uma relação jurídica do credor. Então, quem é o legitimado? O credor. Mas é em face de quem que o credor vai? O credor vai pedir em face do devedor ou em face do professor do devedor? Pô, pelo amor de Deus, em face do devedor. Eu espero que os senhores não devam nada para ninguém, mas se os senhores deverem, tem que pagar, e não eu. Tem nada a ver com isso. Pois se eu não tenho nada a ver com isso, eu nem posso pedir, nem posso ser pedido. Veja, o que é parte legítima? São os sujeitos do processo que devem ser os mesmos sujeitos da relação de direito material. Quem é que pode pedir o divórcio? Só marido e mulher. Não pode a sogra pedir o divórcio da filha com o marido. Ela é parte ilegítima. Ela é parte não legítima. Por quê? Porque ela não faz parte da relação jurídica de direito material. Ok? Isto é a regra geral. Mas o artigo 18 tem uma vírgula. E tem um salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, isso que nós vimos até agora é a chamada legitimidade ordinária. Sempre que no direito se fala em ordinária, não é no sentido usual de ordinária, uma legitimidade que não presta, é ordinária. Não. Legitimidade ordinária, sempre que no direito se fala ordinária, é porque é a regra geral. Porque na ordem normal das coisas, né, CNTP em condição normal de temperatura e pressão, é assim. Você pode falar que é a legitimidade CNTP, que é a legitimidade regra geral, ou o direito prefere chamar de legitimidade ordinária. É isso, mas passa essa mesma ideia. Que a coisa que em geral acontece é o que ordinariamente acontece. Pois bem, legitimidade ordinária. Mas nós temos uma previsão de legitimidade extraordinária, que foge a essa regra. Se a legitimidade ordinária, a ordinária, é quando a própria parte, é o próprio sujeito da relação de direito material, é o credor em face do devedor, é a mulher em face do marido, que eles estão inseridos na relação de direito material. Se eles mesmos vão a juízo, a legitimidade será ordinária. Em regra, não pode um terceiro, aquele que não é parte, ir a juízo, meter o bedelho no direito de outro. Não pode, salvo quando o ordenamento jurídico autoriza. Então, o que é a legitimidade extraordinária? É quando alguém, um terceiro, está em juízo em nome de outrem, mas porque o direito autoriza. Exemplo clássico, no processo civil, Ministério Público. Tem vários tipos de demanda que o Ministério Público vai a juízo para um direito que não é dele, para fazer um direito da sociedade. Então, para atuar um direito da sociedade, para atuar um direito do incapaz, os senhores verão, direito de família, isso acontece muito, para proteger o menor impúber, o Ministério Público pode ir a juízo. Mas ele não é o menor. O direito de receber alimentos não vai para o promotor, vai para o menor. Mas aí o pai poderia dizer assim, mas como é que pode você, que não tem nada a ver com a história, meter o bedelho aqui, se eu devo ou não devo dinheiro pro meu filho? Gerar o Ministério Público, porque eu tô aqui para proteger ele. E a lei me autoriza. Vejam o artigo 178 do Código de Processo Civil. Mas não é só o Ministério Público. Às vezes, a lei autoriza que uma associação vá a juízo em nome dos associados. Por quê? Para proteger um direito coletivo, vejam, um direito do consumidor, direito ao meio ambiente. Então essa é a legitimidade extraordinária. A legitimidade que foge do padrão. Quando a associação está em juízo em nome dos associados, quando o promotor, o Ministério Público, está em juízo em nome do menor, pedindo alimentos não para ele, promotor, não para o Ministério Público, porque não há vínculo do Ministério Público com o pai. O Ministério Público vai a juízo em nome do menor. Veja, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. O Ministério Público, quando a parte é o Ministério Público,
para atuar um direito que não é dele, ele está atuando um direito alheio, porque a lei assim o autoriza. Aí olha o que o parágrafo único diz. Havendo substituição processual. É o parágrafo único do artigo 18. Havendo substituição processual. É o que eu quero ver por hora. Quando alguém está em juízo em nome de outrem, isto é substituição processual. A parte, nesse exemplo que eu dei agora, quem é a parte? É o Ministério Público, mas o direito não é dele, o direito é alheio. Mas a lei deixou. Isto é legitimidade extraordinária, e você pode colocar como sinônimo legitimidade extraordinária, não é sinônimo. A legitimidade extraordinária enseja a substituição processual. É substituto processual, o Ministério Público, e o menor é o substituído. Então, havendo substituição processual, você não pode proibir o menor de constituir um advogado e estar em juízo também. Aí, quanto mais gente para defender o direito, melhor. Mas quem foi a juízo, o demandante não foi o Ministério Público, você não vai proibir o menor de entrar. Como é que ele vai entrar? Olha lá. O substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Calma, vocês verão assistência em TGP 2, próximo período, é uma modalidade de intervenção de terceiro. Por que o menor pode entrar nesse processo? O direito é dele, porra. Ele poderia ter proposto a ação. Se ele tivesse proposto a ação, ele seria o autor. Mas ele não propôs. O Ministério Público foi mais rápido. O Ministério Público foi a juízo em nome dele, porque a lei permite. O Ministério Público é um guardião do incapaz. Vai impedir o menor de constituir advogado e ver o que está acontecendo? Não. Ele atua como assistente litisconsorcial. Só cuidado para não confundir, OBS, não confundir substituição processual, que é ali, ó. A Tamires está colocando, curador e tutor continuam sendo legitimidade ordinária. Aí, veja, justamente o que eu vou falar agora. Não confundir com representação processual. Representação processual não é substituição processual. Porque na substituição processual, o substituído não é parte, ele entra se ele quiser. É o exemplo do Ministério Público indo a juízo. No que a Tamires trouxe ali muito bem, ali é um fenômeno que eu queria que vocês não confundissem, justamente a representação processual. Quando o tutor vai a juízo, a parte não é o tutor, a parte é o menor. O menor está em juízo. Claro que não, ele não assina porque ele é menor. Alguém assina no lugar dele, aí no lugar dele. Mas quem está em juízo é ele. Por isso que quando o menor vai a juízo, representado por seu representante, por seu tutor, por seu curador, não há substituição. Ele mesmo está em juízo, representado por alguém. Então, cuidado para não confundir substituição com representação. Senhores, verão substituição no próximo período, TGP2. Isso é matéria de TGP2, artigo 71 em diante. Olha o artigo 71 a título de curiosidade. Vai aparecer, ou já apareceu, cadê? Ó? O incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador na forma da lei. Isto é representação. Na representação, a parte, o sujeito processual é o menor. Não é só o menor, né? Estamos usando aqui o menor como exemplo, né? Então a parte ali será o menor representado por alguém, porque ele não pode estar lá sozinho. No exemplo do Ministério Público, que é mais excepcional, portanto, a parte não é o menor. Por isso que o nome lá é substituição. O Ministério Público se substitui, desde que a lei o autorize. Ok? Então, substituição não tem que estar o menor. Ao passo que na representação, como o nome induz, é o menor que está representado por alguém. Tá? Não confundir, portanto, substituição, legitimidade extraordinária, com representação. Agora sim, respondendo a Tamires, a representação é legitimidade ordinária. Porque quem tem que estar em juízo é o menor. E quem está? O menor. Mas o menor não pode assinar sozinho. O menor está na barriga, nem nasceu. Por isso que ele está sendo representado.
Quando você vai ver nas petições, vem assim: fulano de tal, menor em publi, representado por sua genitora. Mas veja, falou fulano de tal. No caso do MP, aparecia assim: Ministério Público na qualidade de guardião do incapaz. Vem em nome dele. São coisas diferentes, tá? Então está vista a legitimidade. Por fim, tenho 10 minutos para falar sobre o interesse. Interesse de agir. O interesse de agir é o que te justifica ir a juízo. Se você vai aferir, você vai perceber se tem interesse de agir ou não por meio desta palavra aqui, ó. Você tem que ver se tem alguma utilidade na intervenção do aparato jurisdicional. Se a intervenção do judiciário for útil, é porque tem interesse de agir. Se a intervenção do judiciário for inútil, é porque não tem interesse de agir. Pois bem, interesse é sinônimo, portanto, de utilidade. Só que esta utilidade se dá por meio do preenchimento de um binômio. Você tem que ter dois elementos. Você tem que ter necessidade e você tem que ter adequação. Nós temos o interesse, às vezes vem assim: interesse, necessidade, interesse, hífen, adequação. Ou utilidade, necessidade, utilidade, adequação. Para ser útil, para ter interesse, tem que ser útil. E para ser útil, tem que ter necessidade e tem que ter adequação. O que é necessidade? Você tem que demonstrar que a intervenção do Poder Judiciário é necessária. Faz algum sentido você pleitear. No exemplo que eu dei anteriormente, o vencimento era para janeiro de 2020. Em dezembro de 2018, de 2019, ele deve alguma coisa? Deve. Mas já se venceu a prestação? Não. Então qual é a utilidade? Qual é a necessidade de você pleitear aquilo em juízo? Nenhuma. A não ser que você demonstre lá algum preenchimento de uma cláusula contratual, algum vencimento antecipado. Enquanto isso, filho, fique na tua espera vir. Então, uma das causas em que não tem necessidade é quando está sujeita à obrigação, está sujeita a algum termo ou alguma condição. Então, se está sujeita a termos, tem que esperar o termo final, né? O vencimento. Se está sujeito à condição, você tem que esperar a implementação da condição. Eu falo para a Júlia, minha filha, que se ela for aprovada na Faculdade de Direito da UERJ, eu dou um carro para ela. Ela tem agora 13 anos, nem fez o Enem, ela pode me cobrar o carro? Não. Ali não é termo, né? Está sujeito a uma condição. Os senhores já viram isso em direito civil, condição suspensiva, condição resolutiva. Tem que esperar o implemento da condição. Então não tem necessidade nenhuma, não tem interesse, não tem utilidade de você ir a juízo. Tem um outro sentido de necessidade também, que é um certo diálogo prévio entre as partes para tentar solucionar. Nós tivemos aula aqui de métodos alternativos de solução de conflito. Pois esses métodos alternativos de solução de conflito só fazem sentido se há um mínimo de diálogo entre as partes. Veja, aqui o judiciário fecha muitos olhos para essa exigência de necessidade. Quer ver um exemplo? Você está advogando por uma empresa. Aí tem lá um montão de reclamação do consumidor, não estou nem entrando em consideração se está certo ou se não está a reclamação do consumidor, isso é uma questão de prova, é caso concreto. Mas você pode virar para o juiz e falar assim: eu já fiz muito isso quando advogava mais privado, vamos assim dizer. Já virei muito para o juiz e falei assim: excelência, deixa eu só te falar uma coisa aqui. Por hora, não estou nem discutindo se o consumidor tem ou não tem razão. Eu só quero chamar a atenção de Vossa Excelência que esta demanda aqui é desnecessária. Porque o meu cliente nem sabia disso. O consumidor não se deu o trabalho de procurar a empresa, o réu, para tentar resolver no plano amigável, por uma via extrajudicial. A primeira providência que o autor adotou foi entrar em juízo, de modo que era desnecessário. Se o réu tivesse tomado conhecimento disso previamente, poderíamos tentar resolver. Agora, do jeito que está, não tem mais como. Então, veja, é meio que o réu tirando o corpo fora, mas veja, muitas vezes com razão, para mostrar que é desnecessária a intervenção
jurisdicional. Veja, desnecessária. Então, por isso que é muito comum, os senhores vão ter aula de técnica, aula de prática forense. Os senhores verão que é por isso que o autor junta número de protocolo, por isso que é bom o autor juntar o e-mail, para mostrar para o juiz que ele tentou resolver pela via amigável. E, portanto, se ele tentou resolver pela via amigável e não teve solução, portanto, se torna necessária a intervenção jurisdicional. Ao fim e ao cabo, não pode ser a via jurisdicional a primeira solução. A sociedade tem que aprender a se virar também um pouco. É isso, a lógica da necessidade é nesse sentido também, mas é muitas das vezes negligenciada pelos juízes. Os juízes fazem vista grossa. É raro você pegar um juiz técnico e falar assim, mas autor, o que você fez para tentar resolver? Ah, não fiz nada, então vou acabar com o processo, porque é desnecessário. Você tenta resolver aí, se conseguir se entender com o réu, beleza, menos um processo. Se não conseguir, você volta em mim para tentar ver o que faz. Às vezes, pega isso, tá? Bom, e a adequação? Tem que formular, você descrevendo a causa de pedir, você vai formular o pedido, não vai? Aí você descreve lá a cláusula de pedir, o inadimplemento contratual qualquer, e aí você demonstra que você quer a aplicação de uma cláusula do contrato, de uma obrigação prevista no contrato, e aí você pede ao final o divórcio. Veja, é um caso esdrúxulo, é um caso extremo, mas veja, o pedido que você formulou não tem nada a ver com descumprimento contratual, o divórcio. Tem que ter um nexo, tem que ter um vínculo entre o pedido formulado e a causa descrita. Se tiver a adequação, se não tiver a inadequação. Se o juiz vai falar assim, o julgamento desse pedido formulado, lembra da descrição, correlação, congruência? Eu, juiz, estou preso ao que for pedido. E o que foi pedido, não tem nada a ver com o fato que o autor... Então não vou nem julgar. Eu não vou nem perder meu tempo, porque isso vai ser inútil. É inadequado o pedido formulado com a causa descrita. E uma outra vertente da adequação, eu tenho 4 minutos, são os 4 minutos que eu vou levar. É incrível. Eu fico doido de ver o meu poder de síntese. Eu fico doido de ver o quanto que eu consigo encaixar no horário certinho. E fico mais alucinado ainda de perceber o quanto que eu sou humilde. É incrível isso. Mas, enfim. Uma outra vertente da adequação é a adequação processual. A adequação procedimental, vamos assim dizer. Você tem que utilizar o procedimento adequado. Não tem nada para falar aqui além disso, porque tem uma infinidade de procedimentos. Os senhores verão, processo civil 1, vão estudar o procedimento comum. Processo civil 2, os senhores vão estudar os procedimentos especiais. Tem uma infinidade de procedimento especial. Por exemplo, você vai a juízo e fala assim, excelência, eu celebrei um contrato com ele, transferi R$1.000, ele ficou de me pagar no começo do ano, R$1.000 mais o jurozinho da poupança e tudo mais, não pagou. Então tá aqui minha causa de pedir próxima, tá aqui minha causa de pedir remota, o pedido imediato, o pedido mediato, ele não pagou e tem que me pagar. Então é o seguinte, eu estou movendo aqui a ação de despejo. Peraí. A ação de... O seu pedido está certo, o pedido é adequado. Mas o tipo de ação que você moveu, utilizando a lei de locação... A relação entre os senhores é de locação? Não, excelência. A relação é de crédito comum. Emprestei para ele R$1.000, que eram os 1.200, com juros. Tá, tudo bem. O pedido está certo. A adequação do pedido com a causa de pedido. Quero saber o seguinte, de onde você tirou a ação de despejo? Para seguir a ação de despejo, não vai dar... É como se você estivesse entrando numa rua sem saída. Você não vai chegar. Você não quer chegar na festa? Você não quer o dinheiro, a festa? Acontece o seguinte, essa ação que você moveu não vai te levar lá. Então não vou perder meu tempo, não vou gastar tempo e dinheiro do Estado, nem vou fazer você gastar tempo e dinheiro. Vamos parar aqui agora. Porque o procedimento é inadequado. Você está querendo ir para o Rio pegando estrada para Sumidouro. Você não vai chegar. Não tem condições. Então tem que fazer um ajuste de rota. Por esse procedimento não vai rolar. Tem que vir por um outro procedimento. É claro que pelo princípio da primazia da resolução do mérito, é dever do juiz sempre tentar adequar isso aí, né? Compatibilizar. A primeira solução não é a extinção do processo. Mas se o juiz provoca a parte para corrigir
Do jeito que tá errado, o procedimento é inadequado, o pedido é inadequado. Ajeita isso aí, corrige a petição. E a parte não faz nada, não se coça, aí o juiz pode, como última medida, como última ratio, colocar fim ao processo. O juiz pode colocar fim ao processo sem julgar o mérito. Ele nem disse se deve, se não deve. Por quê? Porque tem um vício processual. Vício processual que, como nós vimos, pode ser condições da ação ou pressupostos processuais. Pressupostos processuais, próximo período, condições da ação, acabamos de ver. Artigo 17, para postular em juízo tem que ter legitimidade, tanto legitimidade ativa quanto legitimidade passiva, legitimidade ordinária ou, no mínimo, legitimidade extraordinária, e tem que ter interesse de agir. Tem que ser útil à intervenção jurisdicional, pela necessidade, pela adequação. Acaba de bater 8h30 e foi o tempo preciso para que nós víssemos esses últimos conteúdos da disciplina. Tá tudo visto. Desse modo, meus amigos, eu vou disponibilizar para os senhores a gravação, tá no Microsoft Teams. Eu vou lá no grupo do WhatsApp colocar também o link de todas as aulas que estão no YouTube, para quem tiver alguma dificuldade com o Teams qualquer, de modo que não tem prejuízo nenhum. E a próxima aula eu vou dedicar toda ela para sanar dúvida. Eu vou ficar aqui no horário da disciplina para sanar dúvida para quem tiver. Quem não tiver está liberado, a prova está disponível para os senhores fazerem e, havendo dúvidas, eu estou aqui. Se não, vai vendo, revendo o conteúdo. Próxima aula, que eu não sei se vai ter, eu até acredito que vai ter, mas não sei. Mas também, se eu não tiver, não vai ter prejuízo nenhum pra gente. Tá tudo visto, tá? Beleza. Valeu, Caio? Tranquilo? Tamires, vocês ficarem aí até o final, só tem nós três, tá? Nós estamos num quarto, só nós três. Tá tudo bem com os senhores? Beleza? Tudo tranquilo? Estamos numa sala de aula, só nós três. Então, ó, eu queria dizer que foi um prazer passar esse semestre com os senhores. Se mantenham forte, se mantenham no controle e bons estudos. Isso tudo vai passar. Semestre que vem vai surgir, né? Sempre tem uma dificuldade, como essa eu digo para minhas filhas. Amanhã o sol vai nascer, o tempo vai passando e tudo vai se solucionar, tá bom? Obrigado pelo semestre aí. Valeu. O que os senhores... Valeu, gente. Obrigado. O que os senhores precisarem de mim, eu estou disponível tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. Podem ficar à vontade para entrar em contato. Se não tiver nenhum tipo de dúvida, não precisa nem comparecer aqui na prova. Vocês que foram 2 alunos que compareceram o semestre inteiro, estão mais do que ninguém dispensados da próxima aula, a não ser, claro, que tenha alguma dúvida. Mas não precisa nem aguardar a próxima aula para tirar dúvida. Se quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, pode ficar à vontade, tá bom? Tá ótimo. Então é isso, nós vamos ficando por aqui, galera. Obrigado mais uma vez. Pode contar comigo pro que precisar, eu vou derrubar aqui e vou encerrar a aula, tá bom? Obrigada, boa noite. Valeu, gente. Boa noite para vocês, bom final de semana e se cuidem. Tchau. Você também.